A venda do Luka Meireles ao Shakhtar Donetsk deixou escancarada a maior mentira de campanha do Marcelo Teixeira, e é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje com vocês, rapaziada. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo também. Tudo isso é de extrema importância, rapaziada, para que o canal continue crescendo, para que a gente possa continuar levando o Santos adiante, fechou? Eu conto com a ajuda de vocês. A venda do Luka Meireles, ela foi sacramentada, né, junto ao Shakhtar Donetsk, e eu ia fazer um vídeo sobre essa negociação antes. Mas como se trata de Santos Futebol Clube, a gente sabe como as coisas funcionam dentro do Santos, eu resolvi esperar para saber se de fato essa venda ela iria ser sacramentada. Eu resolvi esperar ele ser anunciado pelo Shakhtar para fazer um vídeo sobre esse assunto. E foi até bom eu não ter feito esse vídeo antes, porque assim deu para incluir nas pautas desse vídeo uma conversa que o Marcelo Teixeira teve com um torcedor do Santos sobre a venda do Luka Meireles. E ao longo do vídeo a gente vai dar uma destrinchada nessa conversa que o Teixeira teve com esse torcedor sobre a venda do Luka Meireles. O Luka ele foi vendido por 10 milhões de euros. O Santos ele vai ficar com 7 milhões de euros livres, o que torna essa negociação ainda mais ridícula, ainda mais estapafúrdia. Porque no início das negociações se falavam que o Santos ele iria negociar o Luca por 12 milhões de euros. E a venda foi fechada em 11 e o Santos só vai ficar com 7. Então, os valores dessa negociação e os moldes dessa negociação tornam essa venda do Luca para o Shakhtar ainda mais ridícula. E, como eu falei no início do vídeo, essa venda do Luca deixa mais escancarada ainda que o Santos ele está entregue à própria sorte. Um clube que sempre teve o orgulho de revelar e aproveitar ao máximo os seus jogadores, que são revelados na base do Santos, de ter tido as suas maiores conquistas com os jogadores da base sendo destaque do time profissional, sendo os principais jogadores do time profissional nas suas maiores conquistas. Agora o Santos vende as suas joias por preço de banana, para tentar pagar salário de jogadores caros nitidamente, que nitidamente estão acomodados nesse time do Santos. E isso me deixa extremamente triste, porque eu ainda consegui pegar uma época em que os jogadores que subiam da base para o profissional, eles eram aproveitados. O Santos ele tinha um retorno financeiro e, acima de tudo, tinha um retorno técnico com esses jogadores. Caso do Neymar, do Paulo Henrique Ganso, do próprio André. Aí eu coloco no meio disso tudo também o Alan Patrick, enfim, entre outros jogadores também. E é mais um jogador do Santos que, assim como o Jair, eu tomo o Jair como exemplo, ele sai sem dar um retorno técnico e sendo vendido por um valor muito abaixo daquilo que ele poderia render para o próprio Santos. O Lucas sai do Santos, gente, sem ao menos ter feito um gol pelo profissional. Um gol. E o que torna isso ainda mais grave é o fato dele sempre ser preterido pelo Tiquinho, que não marca há 4 meses, e pelo David Washington, que faz uma segunda passagem pelo Santos horrível, tenebrosa, tenebrosa. Detalhe, o David Washington ganhando aí 13, 14 vezes mais do que o Luca ganhava no próprio Santos, e sendo preterido até pelo Neymar de falso 9. Coisa que a gente viu que não dá certo. O Neymar ele não serve como falso 9. Aliás, ele até serve, mas as coisas não encaixaram. Então, assim, o Neymar hoje, eu prefiro ele de meia. Já testaram ele de falso 9, a gente viu que não deu certo. E é bom nós lembrarmos e deixar claro que o Luca ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 desse ano, de 2025, com 13 gols. Ou seja, ele estava vivendo uma boa fase. Ele vivia uma fase em que dava para o técnico na ocasião, tanto Caixinha quanto o Kleber Xavier, terem testado o Luca. Porque o Luca vivia uma boa fase no Sub-20 do Santos. Ele alternava entre o Sub-20 e o profissional, descia do profissional para o Sub-20 e marcava. Ou seja, ele estava em uma boa fase. Ele estava em uma fase que ele poderia ser aproveitado de uma maneira melhor dentro do elenco profissional do Santos. E assim, se falando do Luca, cara,
um jogador de muito potencial, um jogador que tinha tudo para estourar com a camisa do Santos, dar um retorno técnico gigante para o Santos. Eu não sei vocês, mas para mim, do que eu já vi esse menino jogando na base, eu já assisti alguns jogos do Sub-20 do Santos. Se ele tivesse tido mais chances no profissional do Santos, certamente, certamente o Santos teria vendido ele por no mínimo, aí tô colocando muito baixo, tá? Por no mínimo, mais uns 10 milhões de euros. Então, por exemplo, o Santos vendeu ele por 11. Se ele tivesse tido chances, se ele não tivesse sido preterido pelo Tiquinho e pelo David, se ele tivesse recebido as mesmas chances do Tiquinho e do David, certamente você poderia colocar aí mais uns 10 a 15 milhões na negociação do Luca. Então, por exemplo, ele foi vendido por 10, você colocava mais 10, mais 15. Já iam 20 milhões de euros, 35 milhões de euros, enfim, 25 milhões de euros, 30, 35, que seja, o número que for. Mas o fato é, se ele tivesse recebido as chances, se ele tivesse sido aproveitado de uma melhor maneira no profissional do Santos, certamente o Santos teria vendido ele por um valor muito melhor. Ainda abaixo do que o Santos poderia lucrar com ele, mas um valor muito melhor. E o digníssimo Marcelo Teixeira, que voltou a assumir a presidência do Santos em 2024, utilizou na sua campanha alguns slogans. E um desses slogans é justamente sobre a base do Santos, na qual o Teixeira deu com a língua entre os dentes mais uma vez. E nesse slogan sobre a base, dizia o seguinte, abre aspas, joias. O Marcelo já provou que meninos da base só saem depois de se tornarem ídolos e conquistarem títulos. E depois dessa venda do Luca, nós fomos atrás de uma determinada fala do Marcelo Teixeira em uma entrevista que ele deu ao Globo Esporte no final de 2023, ainda à época que ele estava fazendo campanha, enfim. E essa fala do Teixeira ao GE, ela linka com esse slogan que ele utilizou na campanha dele. Então vamos lá. Abre aspas para o Teixeira. O clube que teve Diego e Robinho como sucesso, foram lançados em 2000, 2001, permaneceram até 2005 e 2006. E aí, aqui já tem um erro, né? Porque o Robinho ele sai em 2005, ele não permanece em 2006. O Diego sai muito antes de 2005. Se eu não me engano, o Diego sai ali no meio de 2024. Aqui já tem um erro. Tivemos a nova safra que foram mantidos por nós e revelados, como Neymar e Ganso, que permaneceram e foram campeões pelo Santos. Criaram identidade com o torcedor. Diferente de recentemente. O Rodrigo nem sequer passou e permaneceu identificado com o Santos. Mais recente, o David Washington. Quase nem vestiu a camisa e foi vendido por valores insignificantes, perto das exigências de que o Santos investe na base e representa no mercado internacional. Temos que mudar esse tipo de política. O Santos investe na base para que o jogador chegue no profissional, jogue, se identifique com o torcedor e ele dê um resultado que são as disputas de campeonato. Se não fizermos isso e estamos vendendo jogadores precocemente, o que estamos fazendo de investimento na base? Nada. O nosso intuito na base é revelar para que o jogador chegue no profissional e conquiste títulos. Estamos como coadjuvantes de um processo. O Santos não pode aceitar isso e permanecer durante tanto tempo nesse estádio. E é nítido mais uma vez aqui nessas aspas do Marcelo Teixeira, como ele sempre faz, né? É do Marcelo Teixeira isso. Independente do assunto que ele está falando, ele tem que linkar com as coisas que ele conquistou no Santos, com aquilo que ele fez pelo Santos Futebol Clube, de fato ele fez. Teve duas passagens vitoriosas pelo clube. Enfim, mas ele sempre faz questão de citar isso. Como se isso fosse de fato importante, algo que ficou no passado. A gente está falando do presente, do futuro do Santos, e ele sempre faz questão de voltar no passado. E assim, rapaziada, eu entendo que a fase financeira do Santos ela não é boa, né? Tendo que acertar salários, tendo que buscar reforços. Mas vender o Luca dessa maneira expõe mais uma vez a defasagem do Santos e a mentira do Marcelo Teixeira em relação à base. Perdão, rapaziada. E a mentira do Marcelo Teixeira em relação à base, porque ele utiliza esse slogan da base, dizendo que com ele as joias não são vendidas, dizendo que com ele as joias são valorizadas, só saem depois de conquistar títulos, que saem dando retorno técnico e financeiro para o Santos. Depois ele dá essa entrevista para o Globo Esporte. Ou seja, o Marcelo Teixeira, ele cai na sua própria hipocrisia, né? E o pior mentiroso é aquele que mente a si mesmo.
né? A venda do Jair já tinha exposto isso, mas agora a venda do Luca deixou isso muito mais claro. E assim, por falar em mentira, por falar em hipocrisia, ontem, por um acaso, eu recebi um vídeo feito pelo Lucas Barros, setorista que cobre o dia a dia do Santos, na qual ele traz um trecho de uma conversa de um torcedor com o Marcelo Teixeira no Instagram. O torcedor ele cobrava o Marcelo Teixeira em relação à venda do Luca ao Shakhtar Donetsk. E pasmem, o Teixeira disse o seguinte para o torcedor, abre aspas pro mentiroso. O Luca está no profissional desde o ano passado. Desculpa a risada, mas é porque assim, não tem como não dar risada disso aqui. O Luca está no profissional desde o ano passado. São valores altos de mercado e com pareceres favoráveis das áreas do clube. Luca não pertence à base. Isso porque o Luca foi artilheiro do Brasileirão 2025 do Sub-20, né? Isso, né, ele não pertence à base. Isso porque ele foi artilheiro do Brasileiro da categoria. E aí o torcedor responde o seguinte: mas o Luca não teve chance de jogar no profissional. E de fato não teve. O Luca não teve chances. O Luca não teve chances. Entrou em campo, mas não teve chances. E aí o Teixeira vem e responde com: teve sim. Jogou a Série A. E só para deixar claro aqui, rapaziada, de todas as vezes que o Luca ele entrou em campo, e aí eu não sei se essa conta ela remete só aos jogos do Brasileiro ou a totalidade de jogos que o Luca fez desde que ele subiu profissional, e se esse cálculo foi feito em cima da totalidade de jogos que ele fez depois que ele subiu profissional, torna tudo mais agravante. Essa situação fica muito mais ridícula. O Luca ele só jogou 89 minutos desde que ele subiu para o profissional do Santos. Ou seja, esse diálogo só deixa ainda mais claro que o Santos está na mão de alguém que não entende bulhufa de futebol. O Marcelo Teixeira ele não entende nada de futebol. Ele entende de TV, porque ele tem uma rede de TV lá em Santos, ele entende de faculdade, porque ele tem faculdade, ele entende dos negócios dele, isso aí de fato ele entende, mas de futebol, do dia a dia de um clube, o Marcelo de Teixeira ele não entende absolutamente nada. O clube está na mão de um mentiroso, que além de mentiroso, é desconexo da realidade, que não sabe o que ocorre dentro do clube, que ele mesmo é presidente. Então, assim, ele dá uma declaração dizendo que o Luca recebeu chances. Assim, tentar passar pano para algo que não tem como passar pano. Não tem como passar pano. Ele poderia ter vindo, sei lá, convocar numa coletiva de imprensa, ou até mesmo dito para esse torcedor, falar, olha, não é a maneira que nós queríamos que o Lucas saísse, o Lucas tá saindo precocemente, mas a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, contamos com o dinheiro da venda do Lucas. Ele poderia ter feito isso, mas não. O Marcelo Teixeira, ele nunca pode errar. O Marcelo Teixeira, ele não erra nunca. Tudo que ele faz é certo, tudo que ele faz é correto. E como eu disse, o Lucas, ele não teve as devidas oportunidades ao todo. Ele não teve as devidas oportunidades. As devidas oportunidades. Ao todo, em todas as partidas que ele foi relacionado, ele só jogou 89 minutos. E volto a repetir, eu não sei se esse cálculo foi feito em cima das partidas que ele foi relacionado para o Campeonato Brasileiro ou as partidas desde que ele subiu para o profissional, né? E sempre sendo colocado na fogueira, né? E isso também deixa escancarado que os jovens que estão no elenco profissional do Santos, eles não são valorizados da maneira como eles teriam que ser valorizados. O Santos perdeu aquele estigma de ser um clube que valoriza os jogadores feitos em casa. E é só a gente ver aí, o Luca é colocado na fogueira, Xermão é colocado na fogueira, Souza é colocado na fogueira, o próprio o volante, o Rian, é colocado na fogueira. Então esses jovens que estão no elenco profissional do Santos, eles são sempre colocados na pior. Fala lá, o jogo tá mais ou menos, vamos colocar os meninos aí, vamos ver o que que dá, se virar alguma coisa vira, se não virar, não virou, enfim. Amém. E sempre sendo preteridos por jogadores como Tiquinho Soares e David Washington, que não entregam absolutamente nada e continuam recebendo oportunidades dos técnicos que estão à frente do Santos. E assim, o Santos ele tá no mercado, né, buscando um centroavante. O Santos tá buscando seus reforços aí, zagueiro, volante, meio-campista, centroavante, enfim, tá correndo contra o relógio porque a janela vai fechar já agora no início de setembro, e o Santos está buscando centroavante. E aí eu fico me perguntando, mas será que a resposta para essa busca do Santos por um centroavante não está dentro do próprio Santos? Não está na prata da casa? Não está nesses meninos que conhecem o Santos há muito tempo,
que estão no Santos há muito tempo, né? Será que a resposta para essa busca do Santos por um centroavante não estava no próprio Lucas Meirelles? Será que o Lucas Meirelles não poderia ser o menino que seria a resposta do Santos na busca por um centroavante? E aí tudo bem, o Santos poderia não vendê-lo, né? Poderia colocá-lo para jogar, as coisas não fluírem, não saírem como esperado, até porque o menino é novo, subiu para o profissional recentemente, mas eu tenho certeza absoluta que mesmo se o Luca não tivesse sido vendido, mesmo se o Luca tivesse recebido as oportunidades devidas e não vingasse no profissional, o Santos venderia ele e venderia por um preço mais alto do que vendeu agora. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. E resta ao torcedor santista ver mais uma joia da base sendo vendida por um preço de banana, sem ao menos ver o menino jogando e dando alegrias ao torcedor santista, como já foi em outrora. Nos resta esperar e aguardar para ver se essa situação um dia vai mudar. Desejo aqui toda a sorte ao Lucas Meirelles lá no Shakhtar Donetsk. O Lucas Meirelles vai jogar no Shakhtar Donetsk e vai vingar no Shakhtar Donetsk, porque ele é um grande jogador, ele é um baita de um centroavante, vai fazer os seus gols na Europa. Com certeza o Shakhtar Donetsk vai vender o Lucas Meirelles por uma bolada e o Santista vai ficar daqui vendo o menino estourando na Europa. Mais um menino estourando na Europa, como muitos outros. Fechou, rapaziada? Se você ficou até aqui, eu peço para que você deixe seu like, comente o vídeo, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal também, porque tudo isso é muito importante para que a gente continue crescendo. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!